Boa noite a todos os irmãos. Vamos pedir à espiritualidade amiga desta casa que nos acolha, que nos conforte, que acalme nossos corações e que nós possamos nessa noite aprender um pouco mais sobre essa doutrina tão abençoada, que traz tanta lucidez e ao mesmo tempo tanta fé para as nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Está um pouquinho fraco o projetor, mas enfim. Não vai dar para ver. Não vamos precisar muito dele. Na palestra passada, para quem assistiu, quando eu estava entrando ali no tema perdão, já estava quase na hora de encerrar. E eu disse, não, mas eu vou falar sobre ele numa próxima exposição. E chegou o dia. E então, eu estava conversando com a minha querida irmã Doroti, e ela disse assim, bah, muito boa a tua palestra, mas tem que ter historinha. Eu disse, então tá. Então, vou buscar uma historinha para falar um pouco sobre o perdão. E eu fui buscar o tema perdão no livro Reconciliação, da Vera Lúcia. É uma leitura muito gostosa, eu indico para os irmãos, porque eu vou falar só um pouquinho sobre ela. E ela abre um leque muito maior, tem muitas explicações sobre a doutrina espírita e de uma forma muito boa de ler, uma história muito boa que traz muitos ensinamentos. E hoje a gente vai conhecer a história do Raul e da Manuela. Bem, no começo da história, quem nos conta o que está acontecendo é o Raul, um menino de 11 anos, que acorda num poço, no meio de uma propriedade muito grande. Ele acorda no poço muito ferido, ele está sangrando perto do peito, entre o ombro e o peito, está sangrando muito e não consegue nem se mexer. E ele acorda atordoado e percebe que ele está em cima do corpo da mãe dele, que também foi jogado nesse poço. E aos poucos ele começa a lembrar o que aconteceu. E ele lembra a causa de tudo. Tudo começou desde o nascimento dele. Quando ele nasceu, o pai dele tinha uma repulsa muito grande por ele. E à medida que ele foi crescendo, isso foi aumentando. Então, para evitar maus tratos, para evitar brigas, ele foi morar com a avó. Só que com o passar do tempo, a avó veio a falecer e ele voltou para a casa dos pais. E o pai dele, cada vez que enxergava ele, sentia um ódio muito grande. Batia muito nele. E isso acontecia só com ele. Porque ele tinha mais 2 irmãs. E essas irmãs eram tratadas com maior amor e carinho. Ganhavam tudo. Roupas, brinquedos, carinho. E ele nada. Para ele ficava só as roupas que os primos dele deixavam de usar. E ele não entendia por que isso acontecia. No que o pai dele chegava em casa, ele tinha que sair. Porque se o pai dele visse ele, sempre sobrava para ele. E ele começou a relembrar tudo isso. Também lembrou o quanto foi bom o tempo que ele estava com a avó dele. Mas ultimamente a vida dele estava assim. E num dia, o pai dele chegou em casa, calmo, tranquilo, sereno, e conversou com os dois. Disse que isso teria que acabar. Que o Raul era filho dele e que estava na hora deles se entenderem, dele dar mais atenção para a esposa. Então a esposa dele fica muito feliz com aquela melhora do marido. E o filho também, só que no mesmo que ele fica feliz, ele sente lá no coração dele que tem alguma coisa errada. E ele diz assim, hoje nós vamos passear só nós 3. Porque as outras 2 irmãs já tinham saído de casa com a senhora que cuidava delas, estavam só os 3. Nós vamos passear na nossa propriedade, vamos ter um dia agradável. E assim eles foram indo na direção do poço. Quando eles chegaram perto do poço, ele disse assim, olhem só esse poço. A gente abriu achando que ia ter água, nunca teve.
Ficou esse poço seco aqui no meio da propriedade, vamos ver mais de perto. E quando a esposa se aproxima dele, ele tira uma faca afiada, enfia no coração da esposa e atira ela dentro do poço. O menino, atordoado com tudo que estava acontecendo, é pego pelo pai e o pai tenta repetir o mesmo golpe, só que não é tão certeiro assim. Atira os dois no poço, vira as costas e vai embora, deixa os dois abandonados ali. E o menino começa a lembrar tudo isso e ele pensa assim no fundo do coração dele. Há algo que a consciência dele traz e diz: não sente raiva, perdoa teu pai, porque não é à toa que isso está acontecendo. E ele diz: eu te perdoo, eu não vou guardar mágoa nenhuma de ti, eu te perdoo do fundo do meu coração. E ele começa a rezar. No que ele começa a rezar, ele sente um frio absoluto, começa a sentir uma tontura, e então, quando ele está perdendo os sentidos, aparece a avó dele. A avó que cuidou tanto tempo dele, a avó Margarida. E ela diz: meu neto querido, eu vim te buscar, eu vim te tirar daqui, agora tu vai ser livre. E ele olha para ela e diz: vovó, o que está acontecendo? E ela começa a desligar lentamente o espírito dele, daquele corpo já sem vida, e ele vê o corpo dele no poço e o corpo dele saindo. E ela diz: está tudo bem, meu neto, a vida nunca cessa, a verdadeira vida é do espírito. Confia em mim? Confio, vovó, vem comigo. Mas e minha mãe? Não se preocupe com sua mãe, que vai ficar tudo bem. Então, naquela inocência dos 11 anos dele, ele não sabe se a mãe dele está viva, não está, mas ele confia na avó dele que aquilo seria o melhor para ele naquele momento. E então, ele dá a mão para a avó dele e segue com o auxílio dela para uma colônia. Então ele adormece, ele é levado para essa colônia, ele é desligado do corpo. E então começa uma nova vida para ele. Ele acorda nessa colônia, ele começa a entender tudo o que aconteceu, e ele recebe a primeira lição que ele tinha aprendido com tanto amor, que é a do perdão. E a avó dele explica para ele que a única razão dele estar livre, dele estar naquele lugar maravilhoso, na companhia dela, é que ele tinha perdoado. Que o que libertou o espírito dele foi o perdão. Que no momento que ele orou, que ele disse que ele não tinha guardado mágoa, que ele perdoava, nesse mesmo momento ele se libertou de tudo que tinha acontecido. Ele não carregava mais nada disso. E por isso ele era livre. Então ele ainda quis saber sobre a mãe dele. Tá, e a minha mãe, ela está lá no poço, ela está viva, ela morreu e ela desencarnou, meu filho. Ninguém morre, a vida continua sempre. Só perdemos a veste carnal. E daí ela disse: não se preocupe com sua mãe, que no tempo certo tudo vai acontecer da melhor forma. Fique aqui, seja feliz, que você vai ajudar muito ela. E ele então aceita o que a avó diz, confia nela, e ele começa a estudar. Se alguém tinha aquela ideia de descanso eterno, no espiritismo não existe. Ele era um menino, saiu da escola terrena e foi para outra escola no plano material, um pouquinho diferente. Essa escola destinada para meninos que também tiveram uma morte trágica, que por algum motivo eles tinham que ser acolhidos, eles precisavam entender tudo que eles tinham passado. E eles tinham o professor Eugênio, que dava aulas de geografia, dava aula de português, de matemática, mas muito mais de todas essas verdades universais que regem todo o universo. E ele começou a ficar maravilhado com aquelas aulas. Ele não sentia falta nenhuma da vida terrena. Ele não tinha ficado preso a nada na vida terrena. Quem amava ele era a mãezinha dele. Outra pessoa que amava ele, a avó dele, que estava com ele. Mas o pai,
Então ele se sentia pleno lá, aprendendo coisas que ele nunca imaginava. E ele começou a perceber que os alunos que estavam lá iam contando sobre o que tinham passado, histórias difíceis de vida na Terra. Só que ele tinha muita vergonha. Ele tinha muita vergonha de ter sido assassinado pelo pai. Então ele preferia não falar sobre a história dele. Ele seguia aprendendo sem falar. E assim foram indo as aulas. Ele notou que o professor Eugênio ajudava muito seus alunos. Muito, em todos os sentidos. E ele começou a confiar. E um dia ele estava muito angustiado, porque ele começou a escutar os chamados, os lamentos da sua mãe. Chamando por ele, pedindo justiça, querendo vingança. E aquilo começou a perturbar. Ele estava bem, mas aquilo começou a perturbar. Afinal de contas, era a mãe dele que chamava. E nesse momento ele foi falar com a avó dele. Ele já estava mais maduro, tinha aprendido mais. E ela explica: meu querido neto, a sua mãe só não está aqui conosco. Ela desencarnou naquele mesmo dia que você. E ela só não está aqui porque ela está presa pelo ódio que ela nutre em seu coração. Ela não conseguiu perdoar. E nesse momento que ela não conseguiu perdoar, ela ficou presa a essa vibração. Ou seja, ela está com afinidade com a vibração do ódio. Não tem nem como ela nos enxergar nesse momento, nem para conversar. Ela está lá no seu antigo lar, achando que ainda está viva e querendo vingança. E ele fica preocupadíssimo com a mãe dele. E ela diz: ora por ela, mantenha a tua vibração e vamos ver o que vamos fazer. Aí ele chega na aula e naquele dia ele se encoraja e conversa com os colegas e com o professor Eugênio e pede ajuda. Ele diz: professor, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar a minha mãe. E quando ela vê a importância do perdão, o quanto somos livres quando perdoamos, ela também vai perdoar. E o professor disse: então vamos, eu vou com você. Amanhã mesmo nós vamos até o espírito da sua mãe conversar com ela. Resumindo para vocês, ele sabia que poderia falhar. Porque no momento que depende de uma pessoa perdoar, nem sempre a gente consegue auxiliar. Ele sabia que ela ia precisar abrir seu coração, mas ele sabia que a mãe dele era uma pessoa boa. E eles foram. E depois de baixarem muito a sua vibração para conseguir fazer com que ela enxergasse eles conseguem conversar com ela, explicar para ela. Depois de muito orar, ela entende tudo o que aconteceu. E ela perdoa. Ela nota que o filho dela, que é quem mais ela queria vingança pelo filho, está ali dizendo que está bem, que está feliz. Enquanto ela deve perdoar ele para ser feliz também, ela deixa nesse momento tudo para trás e perdoa de coração. E é levada para a colônia também. Lá na colônia, ela acorda no posto de socorro, ela é atendida e aos poucos ela vai melhorando. Então, ele segue aprendendo, tranquilo, feliz, e ele segue evoluindo muito no estudo dele. E ele começa a ter lembranças do passado, flashes, cenas do passado de outras vidas. E ele começa a querer saber um pouco mais o que aconteceu nas outras vidas. E procura o professor. E quando ele está pronto, quando ele está maduro o suficiente, ele recebe a bênção de relembrar as existências passadas. E nelas encontra sempre ele, a mãe e o pai, vivendo, claro, em outros corpos, sendo outras pessoas, mas sempre quando eles se juntam, se encontram, sempre algo muito doentio. Sempre traz muitas frustrações. Vou falar para vocês a última. Na última encarnação, antes dele ser Raul,
ele era irmão do Manuel. Eles eram irmãos e não se davam bem, porque já traziam essas inimizades. Eles teriam a chance de se ajustar como irmãos pelo amor. Só que o Manuel casa, tem a sua vida, os seus filhos. De repente, o Raul segue solteiro e quem se muda para a cidade? A Manuela. Uma moça muito bonita, só que porém muito frívola, muito interesseira. E os dois se apaixonam por ela. Ela, querendo obter lucros, resolve se tornar amante do Manuel. Começa a ter uma vida dupla com ela e decide ficar com ela assim, com a esposa e tendo um caso com ela. E o Raul fica muito revoltado contra o irmão. Poxa, ele era solteiro, o irmão dele tem uma família, fazendo tudo isso para ele de novo, sempre, ele com a sensação que sempre está tirando as coisas dele. E enfim, quando ela cansa de estar com o Manuel, ela chama o Raul e diz assim, ó, nossa, como eu errei não ter ficado contigo. Eu queria era ter ficado contigo, mas agora eu não posso deixar teu irmão porque ele pode fazer algo contra mim. E ele se revolta contra o irmão dele, arma uma emboscada e acaba matando o irmão e o sobrinho junto. Aos olhos terrenos, nada acontece. Ninguém fica sabendo. Só que a consciência dele acusa ele da morte do irmão. E o irmão, assim que acorda no plano espiritual, acorda com muito ódio. Acorda sem a liberdade do perdão. E começa a perseguir. E persegue o irmão até depois que o irmão desencarna. Eles seguem brigando no astral. E Deus, com toda a sua misericórdia, concede uma nova chance. Para harmonizar esses três que estão numa desordem tão grande, que precisam tanto se perdoar, ele coloca eles na mesma família, só que o Manuel sendo esposo da Manuela e o Raul como filho. O Raul, ok, ele consegue amar, ele consegue aceitar tudo o que acontece na vida dele. A Manuela se torna uma ótima esposa, uma ótima mãe. Mas o Manuel segue vibrando no ódio e passa a odiar o filho. A vida inteira odiando o filho. Ele não consegue se libertar. Então, quando a gente pega o Evangelho, onde Jesus fala para Simão Pedro, perdoarás teu irmão 70 vezes 7, não foi à toa que Jesus deixou esse ensinamento para a gente. Ele nos quer livre. Ele nos ensinou o amor. Porque quando a gente ama, a gente perdoa com mais facilidade. Então, a primeira coisa que Jesus deixou para a gente foi o amor. E depois o perdão. Um dos grandes ensinamentos. Só que a gente não imagina o quanto tem por trás desse perdão. O quanto quando estamos no ódio, quando estamos vibrando no ódio, somos prisioneiros de nós mesmos. E então, agora ele sabe por que o pai dele odiava tanto ele reviu toda essa vida e ele decide que ele quer ajudar o pai dele. Ele decide que ele vai transformar esse ódio do pai dele em amor. E ele vai até os superiores dele e pede uma nova encarnação novamente como filho do Manuel. E ele diz, desta vez eu farei meu pai me amar e perdoar tudo o que aconteceu no nosso passado. E ele é novamente avisado que isso pode não dar certo, que ao recebê-lo, novamente o Manuel pode ter o mesmo ódio, mas que isso é possível, porque na verdade o Manuel assassinou eles porque ele estava apaixonado por uma moça, pela Margarete, que só ficaria com ele se ele casasse com ela. Então, para poder casar com ela, ele decide matar a esposa e o filho. Ele já se encontra casado com ela e Ricardo, agora Ricardo, recebe a bênção de ser seu filho, novamente. E nasce o Ricardo. Assim que nasce
o bebê, o Manuel, ele tem uma leve assim aversão à criança. Mas a criança parece que está cativando ele desde o bebê. Está chorando, se ele pegar, para de chorar. As feições do bebê já são parecidas com a dele. Ele recebe a bênção de ter um filho ainda parecido com ele. E o amor começa a brotar. E esse menino começa a crescer e começa a despertar um amor maior, o amor verdadeiro no seu pai. Um filho carinhoso, um filho companheiro, um filho feliz. E ele acaba deixando totalmente esse ódio para trás. E o menino vai crescendo na companhia do pai, da mãe, das irmãs e da irmãzinha. E então, quando ele completa 16 anos, eles fazem uma festa linda para ele. Ele tem todo o amor, todo o amparo do pai. E após algum tempo, o pai convida ele para ir conhecer uma propriedade. O pai estava com muito dinheiro e ia comprar uma propriedade nova. E ele diz, claro, vou com você sim, pai, sempre muito agarrado ao pai. E eles partem. Parte ele, o pai e 2 empregados da fazenda juntos. E eles estão indo para essa propriedade e o céu começa a ficar nebuloso. Começa a se aproximar a chuva, a tempestade. Mas eles vão igual. Ao chegar lá na propriedade, eles percebem que tem uma casa muito grande, mas que está muito abandonada. O estado dela está em péssima conservação. E o pai, ao olhar para tudo que tem em volta da casa, fica com medo que tenha algum bicho ali, ou que aconteça alguma coisa para o filho, e não deixa o filho descer. Vai sozinho. Diz, não, meu filho, tu espera aqui, que eu só vou olhar a casa por dentro. E o filho fica preocupado, a casa é muito grande, é muito comprida. E o pai vai. E começam os raios a ficarem mais fortes na volta, trovões. E de repente um trovão ensurdecedor os deixa surdos. E um raio cai bem na fronte da casa. E a casa começa a pegar fogo. E o fogo vai se alastrando muito rápido. Então o Ricardo salta do jipe que ele está e vai atrás do pai dele. Entra na casa e a fumaça já está tomando conta de tudo. E aquela casa grande, abandonada, cheia de coisas no meio. E ele vai procurando, chamando pelo pai, chamando pelo pai. E o pai dele não responde. E ele vai indo. A casa é muito comprida. Quando ele enfim encontra o pai está ferido. Tinha caído uma viga no pai. Ele estava ferido, machucado. Estava recém acordando do desmaio, do leve desmaio. Ele levanta o pai e vai conduzindo. Só que eles vão indo com muita dificuldade até a frente da casa. E eles vão indo no meio da fumaça, o pai machucado. E eles, quando estão chegando perto da porta da frente, uma parte do telhado desaba. E o Ricardo só tem tempo de projetar o seu corpo sobre o do pai dele para proteger o pai. E a viga pegando fogo, e o telhado pegando fogo, cai por cima dele. Nisso, os empregados que estavam esperando entram, conseguem entrar na casa também, tiram o telhado de cima deles, tiram eles para fora. Mas Ricardo, ele está extremamente machucado. Está queimado, está machucado. Deitam ele na grama, ele começa a receber a chuva. E ele queimado ainda, vendo no fundo a casa pegando fogo. E o pai dele, desesperado, ajoelhado do lado dele, chamando pelo filho. E ele relembra tudo que se passou na vida dele. Na vida como Ricardo, na vida como Raul e na vida em que eles foram irmãos. E nesse momento ele diz, pai, perdão, me perdoa, por favor. E falece. Desfalece totalmente e acorda novamente no plano espiritual. E o seu pai fica desesperado. Dessa vez ele amava o filho. Dessa vez ele queria o filho mais que tudo. E o filho morreu, como eles falariam, né? Desencarnou para salvar ele. E o filho acorda no plano espiritual. Está a avó dele esperando, a outra mãe dele esperando. Coisa boa, né? Ter mais de uma mãe. E ele acorda e fica sabendo que ele saiu vitorioso. Que ele transformou
todo o ódio que existia em amor. E vai seguir estudando. Começa em outra turma, agora dos filhos que foram muito amados. É outra turma. E começa a aprender novas coisas e amadurecer muito. Só que nesse momento, ele começa a receber o desespero dos que ficaram. Dessa vez tem um pai desesperado que não consegue se consolar, pois no fundo se culpa, achando que está sendo castigado pelo que fez para o outro filho. E uma mãe também em desespero. Eles não tinham vínculo nenhum com nenhuma religião, eles viviam afastados de toda a fé. Eles só enxergam com os olhos da carne. É como eu digo, os espíritas sofrem sempre com as perdas, mas a gente tem pelo menos a luz do entendimento que a vida nunca cessa, que os nossos entes queridos logo nos encontrarão ali na frente, que quanto melhor a gente viver a nossa vida aqui, e quanto mais coisas boas a gente mandar para eles, melhor será esse reencontro e melhor eles estarão. E eles não sabiam disso. Então eles mandavam uma energia de dor, de sofrimento, um chamamento constante. Por mais que Ricardo tentasse se concentrar nas aulas, tentasse aprender, ele estava muito preso ao sofrimento dos pais. E ele queria ajudar. E novamente foi o Ricardo pedir permissão para ajudar esse pai e essa mãe que estavam desesperados. E mais uma vez, somente devido ao seu adiantamento, que ele era um espírito que já estava muito esclarecido, ele já tinha resgatado muitas coisas, ele já tinha permissão, ele pôde voltar para o lar terreno para ajudar os pais, dessa vez em espírito, ao mesmo tempo em que ele começou a trabalhar numa casa espírita, que nem aqui, os espíritos que estão aqui auxiliando cada um de nós. Ele começou a trabalhar numa casa espírita muito perto da sua casa. Através desse trabalho na casa espírita, ele conseguiu chegar, através das pessoas que trabalhavam nessa casa, até os familiares dele, levar consolação, levar entendimento, levar a luz da doutrina espírita. Só assim, o seu pai se libertou de toda a mágoa, de todo o ódio e da falta de perdão que ele tinha com ele mesmo. Porque quando a gente fala em perdão, que a gente tem que perdoar, a gente fala como se fosse só com as outras pessoas. Não tem perdão que seja mais difícil do que aquele que é conosco. Quando é com os outros, a gente vai, leva um tempo, mas a gente perdoa. Mas a gente se perdoar. Muitas vezes nós somos os nossos carrascos. E o Manuel vivia como seu próprio carrasco, se culpando, se julgando. E ele conseguiu se libertar e transformar todo aquele ódio que existia em amor. Então, quando a gente fala em perdão, claro que não é uma coisa fácil. Nem quando é com a gente é fácil. Mas a gente deve buscar, deve orar. Principalmente pedir a Deus, pedir aos nossos anjos guardiões, para que nos protejam, para que nos ajudem. Meu Deus, nesse momento eu não consigo perdoar, mas me ajuda a não desejar mal. Me ajuda a mudar o que eu sinto. Me ajuda a ver as coisas por outro ângulo. E Jesus vai nos ajudar. E quando a gente menos percebe, a gente já perdoou. A gente já se perdoou. Perdoaremos não 7 vezes, mas 70 vezes 7 se for preciso. E só assim seremos livres. Então, o psiquiatra, o psicólogo Augusto Cury, ele fala muito sobre o que o perdão faz quando ele liberta e o que ele faz quando a gente não perdoa. Ele diz assim, ó: os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Ou seja, quando a gente guarda ódio, quando a gente guarda rancor de alguém, a gente vai pensar muito mais nessa pessoa e a gente vai se colocar na mesma vibração dessa pessoa. E às vezes, quando a gente não resolve isso nessa encarnação, que nem eles não resolveram quando foram irmãos, eles vão precisar de outra. Raul precisou vir Raul e precisou vir Ricardo.
Então, o ódio, ele vai aumentar o tempo que a gente vai conviver com essa pessoa. Quanto mais cedo perdoarmos, mais livre seremos. É a nossa liberdade espiritual, a nossa liberdade de consciência, o nosso sono tranquilo. E a gente precisa dele. Uma breve historinha só para encerrar. Augusto Cury diz que a gente registra de forma involuntária as coisas que mais têm valor pra gente, tanto as boas quanto as ruins. Que a gente arquiva elas, mesmo sem querer. A gente não quer lembrar, aí que a gente lembra. A gente não quer pensar, aí que a gente pensa. Aí ele conta a história de um professor que foi ofendido por um aluno. E esse professor se sentiu tão tratado de forma desumana, ele achou tão injusto aquilo, que ele queria excluir o aluno da vida dele. Fez um esforço enorme, mas quanto mais tentava esquecê-lo, mais pensava nele. Ao vê-lo, sentia raiva. Por que não conseguia esquecê-lo? Porque esse tipo de registro é automático, não depende da vontade. Então, o nosso espírito, o nosso cérebro, eles vão trabalhar para que a gente perdoe, mesmo que a gente não perceba. A gente vai ficar lembrando. Se estamos lembrando é porque precisamos nos libertar, de uma forma ou de outra. E o amor, ele é sempre a forma mais tranquila de nos libertar. Tanto do sentimento que nutrimos pelas outras pessoas, quanto das culpas que trazemos. Todos nós aqui. Às vezes a gente se sente culpado de algo que a gente fez. Se a gente amar, se a gente ajudar, a gente vai aos poucos esquecendo o que aconteceu e ficando tranquilos com a nossa consciência. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa clareza do quanto o perdão liberta e que nós possamos ser livres, que nós possamos evoluir, que nós possamos cumprir aqueles planos que nós fizemos antes dessa encarnação e que Jesus nos acompanhe nessa caminhada, sempre.